socialismo é um sistema econômico-social que defende a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, visando a igualdade econômica e social. Surgiu como resposta às desigualdades do capitalismo, especialmente durante a Revolução Industrial. Influenciou movimentos trabalhistas e sindicais que conquistaram direitos importantes para os trabalhadores. Foi a base de revoluções como a Revolução Russa de 1917 e regimes como a União Soviética. Teve um papel central na política global durante a Guerra Fria e continua a influenciar debates sobre a justiça social e políticas públicas até hoje. O movimento operário surgiu durante a Revolução Industrial em resposta às condições de trabalho precárias na fábrica. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos para lutar por melhores salários, jornadas mais curtas e direitos básicos. Esse movimento foi crucial para a conquista dos direitos trabalhistas e teve um impacto significativo na legislação social e trabalhista. O movimento operário surgiu na Revolução Industrial, que transformou a economia, a produção e as indicações no trabalho. A classe operária foi formada a partir da necessidade de mão de obra para as novas máquinas de produção, que só podiam ser adquiridas por classes econômicas abastadas. A origem do movimento operário no Brasil pode ser atribuída de vários fatores, entre eles a influência de imigrantes, as condições precárias de trabalho, os primeiros sindicatos e as primeiras greves. Repressão e conflitos. Reação do governo das elites ao movimento operário. O movimento operário surgiu principalmente no século XIX, com o aumento da industrialização por melhores condições de trabalho. Frequentemente, enfrentou a repressão do governo e elite. Estes viam o movimento como uma ameaça e ordem estabelecida no sistema econômico vigente. Exemplos de repressão em diferentes países. Reino Unido. Durante o século XIX, o governo britânico usou a força política e leis repressivas contra trabalhadores que se organizavam. O caso mais famoso é o massacre de Peterloo, em 1819, onde a cavalaria atacou uma manifestação pacífica, resultando em várias mortes e feridos. A Alemanha sob o governo de Otto von Bismarck. Na década de 1870, o Estado implantou a Lei Antissocialista, que revisava a repressão dos socialistas e sindicatos. Bismarck temia a influência do socialismo sobre a ordem social e política da Alemanha. Divergências dentro do movimento operário. Dentro do movimento operário existiam e existem várias linhas de pensamentos e estratégias que geram divisões. Por exemplo, algumas facções dependem de reforma gradual dentro do sistema político existente, enquanto outras, como socialistas revolucionários, buscam uma transformação radical e social. Questão de liderança é representação. A liderança dentro do movimento operário também é uma fonte de tensão e divergência sobre a direção do movimento e a estratégia de ser adotado e a inclusão de diferentes grupos, como os sindicatos, os partidos políticos e as organizações de base, frequentemente causam disputas. Questões de representação também surgem quando certos grupos ou interações são mais representadas do que os outros, levando a debate sobre a legitimidade e a eficácia das lideranças. Esses conflitos e desafios são intrínsecos a qualquer movimento social e refletem a complexidade da demanda das respostas envolvidas na busca por justiça social e econômica. Vamos para a conclusão. As lutas operárias e socialistas têm um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No contexto atual, onde as desigualdades sociais e econômicas aumentam, esses movimentos se tornam essenciais para reivindicar direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho e justiça social. A luta por salários justos, a defesa da dignidade do trabalhador e a promoção de políticas públicas que visem reduzir as desigualdades nas questões centrais que mobilizam esse movimento. Além disso, as lutas operárias e socialistas promovem a conscientização sobre a importância da solidariedade e da organização coletiva. Elas incentivam os trabalhadores a se unirem em prol de um objetivo comum, fortalecendo de classe de trabalhadores de filiado à capital. Em um mundo cada vez mais globalizado, essas lutas também transcendem fronteiras nacionais, conectando trabalhadores de diferentes países em uma luta comum contra a exploração. Por fim, a relevância dessas lutas no mundo contemporâneo está na sua capacidade de inspirar novas formas de resistência e ação política, buscando alternativas ao modelo neoliberal e promovendo uma agenda que prioriza o bem-estar
coletivo em detrimento do lucro individual. A luta por um mundo mais justo continua sendo uma necessidade urgente, refletindo as aspirações de milhões de pessoas por dignidade e igualdade.